Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo diário do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quarta-feira. E hoje nossos grãozinhos trazem para a gente o capítulo 18 ainda, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más a humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Bom, gente, a gente sabe, né, que a nossa maior luta é conosco mesmo, com nossos vícios, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, né? Essa é a porta estreita que a gente tem que passar, né? É a porta estreita que nos leva, né, à perfeição, que nos leva a uma vida melhor. E nós relutamos muito em passar por essa porta estreita, porque é muito difícil a gente vencer a gente mesmo. A nossa maior batalha é contra nós mesmos, porque o mundo nos dá muitas oportunidades de passar pela porta larga. A vida terrena, ela é cheia de oportunidades que nos levam a cair diante de nossa luta, que nos levam a achar que a vida terrena é melhor que a vida espiritual. Então nós temos que lutar contra isso, contra esse pensamento de que a vida aqui
né? É para ser vivida do jeito que a gente vive mesmo, do que a humanidade vive, né? É indo beber, é fazendo festa, é esquecendo do espírito, é esquecendo do principal, de quem vai continuar a vida após a terra. Então, é difícil vencer a si mesmo, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Todos nós temos condições. Basta a gente pensar um pouquinho naquilo que a gente quer para a nossa vida plena, para a vida pós-terra. Porque nós não vamos levar daqui nada de matéria. Nós vamos levar daqui o que o nosso espírito adquiriu de conhecimento e o que o nosso espírito praticou, né, de amor e caridade. Tá certo? A porta estreita que a gente tem que vencer somos nós mesmos. Tá? Difícil, né? Vencer a si mesmo, vencer as suas vontades, o seu livre-arbítrio. Muito difícil. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 581. Os homens que são a luz do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão, mas entre eles há os que erram e que ao lado de grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a sua missão? Como enganados por si mesmos. Eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso ter em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo os tempos, e tal ensinamento, que parece errôneo ou pueril em uma época avançada, podia ser suficiente para seu século. A gente já viu muito disso aí, né, gente? Muitos homens geniais fora do seu tempo. Fora do seu tempo. Aí a missão dele é falha, porque ele está fora do tempo em que a condição humana iria poder entender o que ele tinha que falar. Vocês têm uma noção de quem pode ter sido? Eu tenho, né? Eu tenho. Jesus veio em uma época em que a humanidade tinha pouca condição, né? Ele veio aqui plantar uma semente que foi frutificando ao longo do tempo. Porque naquela época, de acordo com as condições culturais humanas, não tínhamos condições de entender o que ele quis dizer. Mas com o passar do tempo, com o avanço da inteligência, né, com vários espíritos que vieram aqui com a missão, né, de clarear a humanidade, os homens já têm mais condições de entender o que Jesus quis dizer lá. E os espíritos vieram trazer isso para a gente no Livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, já vieram nos dar mais condições de entender, né, o que Jesus quis dizer. Foram vários espíritos que vieram aqui fora da sua época. Muitos conseguiram vencer, né, usando de subterfúgios para poder atingir a meta que queriam, né, usando de palavras simples, né, para que se entendesse o que eles queriam dizer sobre a vida espiritual, sobre a humanidade na época em que viveram. Trouxeram luz, trouxeram conhecimento, muitos trazem para a gente hoje ainda, né, todo conhecimento. A humanidade é cheia de gênios aí esparramados pelo planeta, né, e muitos ainda não são entendidos ou compreendidos. Então vamos lá fazer nossa parte, vamos procurar conhecer, né, o que esses espíritos encarnados aí estão trazendo para a gente de conhecimento. Num certo nível de progresso, nós vamos chegar a entender o que eles pensam, o que eles querem para a gente, né? Suas criações trazem para a gente muita coisa boa, né? Muito progresso para a humanidade, mas suas palavras ainda não são compreendidas como deveriam ser. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muito equilíbrio, sabedoria, para a gente saber lidar com as coisas que aparecem para a nossa vida. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.